Boa tarde a todos. Voltamos agora com um assunto bastante interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que é o manejo das ectopias ventriculares monomórficas. Todos nós já vimos esse tipo de paciente que apresenta extracistos ventriculares sempre com a mesma morfologia, esse é um D2 longo, e muitas vezes, habitualmente, sem sintomas, né? Isso não é raro que seja diagnosticado num pré-operatório, numa consulta de rotina. Alguns pacientes percebem, isso incomoda muito a eles, porém a maioria sequer sabe que tem arritmia. E quando a gente deve tratar esse tipo de extracisto? Né? Na verdade, temos aqui algumas situações. Né? As principais, as mais comuns, né, são os sintomas, o paciente que é muito sensível à sensação de palpitação falha, os pacientes que apresentam síncopes ou pré-síncopes envolvendo arritmias ao esforço físico, os pacientes que evoluem pela quantidade de extrasístoles exagerada nas 24 horas para uma taquicardiomiopatía, uma disfunção ventricular, e nas raras situações em que o paciente possa ter uma canalopatia, por um QT longo, uma brugada, ou uma fibrilação ventricular idiopática desencadeada pelo gatilho das extrasístoles. Este é um exemplo, um paciente, um homem de 54 anos, coração normal, e que foi submetido a um teste ergométrico investigando palpitações aos esforços físicos. O eletro dele em ritmo sinusal, sem grandes alterações. Na medida que ele começa a aumentar a carga durante o exercício, nós já verificamos extracístoles frequentes, com inclusive triplets, né, com uma morfologia de via de saída, ou seja, D2, D3, AVF positivos, o eixo de cima para baixo, e uma morfologia das precordiais, lembrando o bloqueio de ramo direito. Quando o paciente para e entra na primeira fase da recuperação, ele apresenta essas taquicardias ventriculares não sustentadas, que mais do que justificam os sintomas dele. E à medida que essa fase do repouso vai evoluindo, a arritmia diminui e os batimentos ficam apenas ocasionais. Uma outra situação semelhante, um homem de 55 anos com queixa de síncopes, palpitações, tonturas, que tem já, diferentemente do primeiro caso, uma disfunção moderada do ventrículo e que tem uma ectopia ventricular muito frequente, em torno de 14% nas 24 horas ao Holter, com vários episódios de TV de taquicardia ventricular não sustentada, com até 250 batimentos por minuto, muito rápida. Então, vejam, senhores, como as arritmias se distribuem nos períodos de maior atividade, elas diminuem no almoço, à noite, durante o sono, e são predominantemente ativas aqui nos períodos em que o paciente está trabalhando, por exemplo. Esse é o Holter dele, mostrando essa arritmia muito rápida, e o eletro de repouso já mostra episódios muito frequentes de taquicardia ventricular não sustentada, chegando até 270 batimentos. O mecanismo envolvendo isso, ou seja, a resposta adrenérgica dessa arritmia, tem a ver com a MP ciclo, estímulo beta, né, no caso pelo exercício, uso de inotrópicos, broncodilatadores, etc., que vão fazer a ativação do AMP cíclico, que vai, por vários eixos aqui, fazer um aumento do cálcio intracelular. Esse cálcio é trocado por sódio, e o sódio, então, vai provocar uma pós-despolarização tardia, que, uma vez que chegue ao limiar excitatório, começa uma atividade trigada ou engatilhada e começa a arritmia. Então, por isso que a gente usa o beta-bloqueador, para tentar evitar isso, até o próprio bloqueador de canal de cálcio pode ter algum papel, né? Entretanto, a ablação seria a melhor opção. Uma outra situação, agora uma paciente com uma fração de ejeção baixa, o ventrículo dilatado, com bloqueio de ramo esquerdo, que está em classe funcional 2, tem 60 anos, e que, na verdade, a ideia que do colega que encaminhou seria, poxa, será que precisamos fazer uma ressincronização cardíaca nela com marcapasso por causa do bloqueio de ramo? Entretanto, no exame físico, percebemos ectopias, né, extracístoles frequentes. No Holter, eram 43% nas 24 horas, uma quantidade muito grande, quase a metade dos batimentos durante o dia inteiro. E a morfologia bem típica, D2, D3 e AVF positivos, eixo de cima para baixo, e positivo de V1 e V6, apontando para uma origem na borda da válvula mitral. Essa paciente foi submetida à ablação com sucesso,
E os senhores vejam aqui a comparação do Holter antes e depois, né? Apenas menos de 1% de extracístoles de outra morfologia e uma normalização completa do ventrículo, tanto do diâmetro quanto da fração de ejeção, independentemente de continuar havendo a sincronia do septo pela presença do bloqueio de ramo esquerdo. Nós também sabemos que há pacientes que têm discretas alterações de diâmetro e fração de ejeção, que passam por normais, né, fração de ejeção limítrofe, e que quando eles têm mais de 20% de extracístolos ventriculares, uma vez que a gente elimina esses extracístolos, nós vemos um aumento significativo na fração de ejeção, diminuição dos diâmetros, e especialmente redução da insuficiência mitral, que muitas vezes acompanha esses quadros por conta da irregularidade do ritmo e da dilatação do ventrículo. Então, é muito importante a gente ter em mente que 15% a 20% de extracístoles das 24 horas são um número cabalístico aí que pode indicar um risco desse paciente vir a desenvolver uma insuficiência cardíaca no futuro. Em termos de prevalência, a extracístole da via de saída do ventrículo direito é muito mais frequente do que as outras. Em torno de 70% a 80% dos casos é essa morfologia, D2, D3 e AVF positivos, né, o eixo para baixo, de cima para baixo, e uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo com uma transição RS, R igual a S, a partir de V3. Isso é bem típico da origem direita. Já à esquerda, nós temos uma transição em V1 ou V2, uma morfologia que lembra mais um bloqueio do ramo direito. Os pacientes que têm as extracístoles da via de saída do ventrículo direito, normalmente a ablação é muito eficaz, o resultado é muito bom, tanto com a abordagem convencional, quanto com o mapeamento eletroanatômico, que realmente melhorou bastante, né, a técnica, no sentido que ela pode ser eficaz mesmo com pacientes que têm muito poucas extracístoles durante o procedimento, que é sempre um problema quando o paciente é sedado, por exemplo, as ectopias diminuem muito e a nossa capacidade de achar o local, o foco, fica diminuída. Com o mapeamento eletroanatômico, basta 1, 2, 3 batimentos, a gente já vai conseguindo delimitar a área da ablação. Aqui um exemplo de via de saída esquerda, né? D2, D3, AVF positivos, e uma transição mais precoce aqui, antes de V3, né? E essa paciente, a ablação foi feita no seio de Valsalva. Então é muito comum que nós tenhamos que abordar as extracístoles da via de saída do ventrículo esquerdo nas cúspides coronarianas, na verdade no seio de Valsalva. Se a gente utiliza o mapeamento eletroanatômico, isso fica mais fácil. Esse é um exemplo dessa paciente que tinha uma ectopia que lembrava a via de saída direita, mas poderia ser esquerda, foi feita uma tentativa de ablação à direita, que não funcionou, e à esquerda, diametralmente oposta aqui à posição, a gente conseguiu eliminar. É bastante complicada essa região aqui, porque nós temos uma série de estruturas anatomicamente próximas, então, pela morfologia do eletro, nem sempre é fácil a gente descobrir, e esse mapeamento tem que ser bastante preciso. A área que nós procuramos abordar na ablação são essas áreas dentro do seio de Valsalva, em que existe a presença do ventrículo por trás. Então, nesses locais aqui, evidentemente, não sendo muito próximo do orifício das coronárias, a gente poderia, então, eliminar, através da aplicação de radiofrequência, esses focos. Isso, evidentemente, pode necessitar de uma injeção na coronária, para se ter certeza. O ideal é que a gente não fique a menos de 5 milímetros da região do catéter em relação à coronária. Esse é um exemplo de um outro paciente em que a ectopia dele nascia entre a cúspide direita e a esquerda, né? O catéter está posicionado aqui em oblíqua esquerda, oblíqua direita. Esse é um mapeamento eletroanatômico, e mostrando que esse paciente tinha uma calcificação do tronco da coronária, então ficava fácil de ver que a distância era bastante grande, que era bem tranquila a ablação nessa região, né? Isso foi feito, o sinal era excelente, a precocidade era muito boa no local e eliminou o problema. Muitas vezes nós temos que fazer múltiplas abordagens. Essa região aqui é uma região bastante complexa, essa aqui é a região do summit, que é uma região difícil ou quase impossível de chegar, até mesmo pelo epicárdio, tem muita gordura nessa região, mesmo o acesso pericárdico é complicado,
e a gente tem que usar, então, essas proximidades das estruturas anatômicas para tentar conseguir chegar no local. Até mesmo pelo átrio esquerdo, é possível, pelo apêndice atrial, chegar perto dessa região. No caso, o seio de valsalva esquerdo, a via de saída do ventrículo direito, o próprio seio coronário em sua porção distal, a gente pode tentar chegar lá. Então, se vocês veem aqui o catéter no seio coronário distal, catéter na via de saída, catéter na cúspide esquerda, e essa área do meio aqui que a gente está tentando eliminar. Muitas vezes a gente precisa fazer aplicações em mais de um lugar para conseguir chegar até essa região, mesmo que a gente não tenha um sinal maravilhoso, a gente acaba conseguindo resolver em alguns casos. Mais um tipo de ectopia é a ectopia de músculo papilar, que não é tão frequente quanto as que de via de saída. Tem essa morfologia de D2, D3, AVF negativo, geralmente, que a maior parte vem do músculo posteromedial, então o eixo é de baixo para cima, e a morfologia de V1, V2 é típica de ramo direito, né? Um pequeno Q, um R grande, e a partir de V4 em diante, um RS, mostrando uma transição nessa região. Para esse tipo de ablação, ajuda muito o sistema eletroanatômico, mas também se a gente usa o ultrassom intracardíaco, a gente consegue, então, ter uma noção boa anatômica da presença dos músculos e aonde que a gente está posicionado para procurar o melhor sinal. Terminando a nossa apresentação, vou mostrar uns 2 ou 3 slides sobre esse estudo multicêntrico que mostra resultados na ablação por catéter de ectopias ventriculares complexas. Então, são mais de 1000 pacientes, né, e que a maioria, como nós já vimos, é via de saída direita, as cúspides e o músculo papilar, são 65% dos casos, e a outra parte são as origens epicárdicas e alguns outros locais. A taxa de sucesso foi de 84%, no geral, nos 8 centros, e foi puxada para baixo por essas situações de epicárdico aqui, que são mais complicadas. Nós vemos aqui que os preditores de sucesso agudo no procedimento de ablação positivos é a presença da ectopia na via de saída do ventrículo direito, que é mais simples de resolver. E o preditor negativo, que diminui a chance de sucesso, seria a presença de um foco epicárdico, ou a presença de mais de uma morfologia de extracístole, o que indica que uma doença mais complexa, por exemplo, a via de saída direita poderia estar associada a uma displasia do ventrículo direito e ter múltiplos focos envolvidos. Em relação à cardiomiopatia, os preditores de que pacientes vão evoluir com cardiomiopatia são sexo masculino, a quantidade alta de PVCs, de extracístoles, o paciente assintomático, e a origem epicárdica. Então, essas são os preditores de evolução com cardiomiopatia, né? E nesse grupo, a média, né, da redução das extracístoles com o tratamento da ablação foi de em torno de 27% para 5%, né, com um aumento da fração de ejeção significativo na maior parte dos casos. O mais importante de tudo, já que a gente está comparando a ablação com os remédios, os medicamentos aqui, eles têm muito pouco papel, né? Nós não temos uma resposta muito boa na maioria das vezes, e a ablação é especialmente atrativa no sentido que ela pode curar um paciente muitas vezes jovem e não precisar mais de tratamento medicamentoso. E nesse grupo, nesse estudo multicêntrico, nós vemos que a taxa de complicações foi bastante pequena, e a maioria das complicações foram de acesso, um hematoma, fístula arteriovenosa, um pseudoaneurisma, quer dizer, a gente não vê muita complicação grave, né? Teve aqui um tamponamento cardíaco, mas assim, a gente não vê, por exemplo, infarto, oclusão de coronária, coisas desse tipo, né? Numa população muito grande, de mais de 1000 pacientes. Eu agradeço a atenção de vocês e ficamos à disposição para discutir mais à frente esse assunto. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer estar de novo aqui conversando com vocês sobre um assunto que me interessa muito e que eu dediquei grande parte da minha carreira à ablação por catéter das taquicardias ventriculares. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse universo da taquicardia ventricular relacionada à cicatriz. Houve uma evolução muito importante na compreensão e na maneira através da qual a gente interage com o circuito de taquicardia ventricular. Ao longo dos anos,
O mesmo problema está apresentado aqui de uma forma muito complexa, com a análise desses eletrogramas intracavitários, ele pode ser agora revisto, apresentado e compreendido de uma forma completamente diferente, o que facilitou demais a interação do eletrofisiologista com essa arritmia. Esse é o mesmo problema visto de um ângulo completamente diferente. E eu vou tentar explicar para os senhores a evolução desse conhecimento ao longo dos últimos 30 anos, para que a gente, novamente, como fizemos pela manhã, formule uma estratégia de tratamento dessa população. Houve, sim, uma mudança muito significativa na abordagem da taquicardia ventricular. Não sei se os senhores estão familiarizados com isso, mas, classicamente, era necessário que, durante o procedimento, fossem induzidas taquicardias ventriculares inúmeras vezes. Essa taquicardia era, então, testada com outras formas de estimulação, o que resultava, então, na definição de um alvo, que era, então, ablacionado, e para testar a eficácia dessa ablação, se tentava reinduzir a taquicardia ventricular. Ao longo dos anos, mudou tudo. O procedimento de ablação de TV hoje é feito, na grande maioria das vezes, com ativação da frente de onda durante ritmo sinusal ou durante marcapaciamento ventricular direito, o que exige um número muito menor de indução, e eu não preciso mais destruir, queimar toda a cicatriz. E para isso, então, novas modalidades de mapeamento e de ablação foram desenvolvidas. Vamos tentar revisar o conceito através desse caso, que é muito interessante. Esse é um caso que já não se vê mais com tanta frequência, porque ele era o resultado de um enorme infarto anteroseptal num paciente relativamente jovem. Qual seria, então, a melhor maneira de tratar essa taquicardia ventricular sincopal num doente com doença ventricular única, com fração de ejeção de 32 e uma função renal normal? Eu tenho várias opções. Eu posso submeter um implante de um desfibrilador, uso de drogas antiarrítmicas, ablação, cirurgia, uma combinação de todas as alternativas anteriores sem o uso de cirurgia. Vamos tentar discutir cada uma dessas opções para definir o que seria a melhor abordagem para o nosso paciente. É muito importante que se compreenda que o desfibrilador tem como única função a prevenção da morte súbita causada pela arritmia ventricular e que, às vezes, consegue interromper os episódios de TV fazendo um marcapaciamento mais rápido dos ventrículos. Mas, como o Alexander Dalforno gosta de dizer, o desfibrilador é a maneira mais dolorosa de se tratar uma taquicardia ventricular. É muito desconfortável para o paciente receber um choque que, além de tudo, piora a sua classe funcional, porque resulta numa progressão da insuficiência cardíaca. Portanto, apesar de necessário, o desfibrilador não deve ser visto como o tratamento único da taquicardia ventricular. O que se sabe em relação a isso é que, quando eu comparo a ablação com o uso de drogas antiarrítmicas, especificamente a amiodarona, nos casos de paciente que tem taquicardia ventricular e que já estavam em uso de amiodarona, não faz sentido aumentar a dose do remédio e reimpregnar o paciente. A amiodarona faz sentido quando o portador de desfibrilador não usava o medicamento ainda. Nesses casos, quando eu uso a amiodarona, o resultado é comparável àquele da ablação. Como no Brasil o uso da amiodarona em arritmia ventricular é extremamente frequente, faz muito mais sentido nessa população eu submeter o paciente a uma ablação do que tentar aumentar a dose da amiodarona. Mas nesse nosso paciente, o que talvez a gente precisasse fazer como tratamento ideal seria não só abordar a taquicardia ventricular em si. Nessa população que eu apresentei agora aqui, na presença de um grande aneurisma anteroseptal, uma das alternativas que eu tenho é retirar todo o substrato, toda a cicatriz anterior e septal, que é o substrato daquela taquicardia ventricular, e quando eu faço isso, em primeiro lugar, eu posso ter uma melhora significativa da função ventricular. Além disso, quando eu removo áreas
grandes o suficiente da cicatriz, eu tenho um controle muito adequado da recorrência de taquicardia ventricular. O que é interessante nesses dados, entanto, observar é que mesmo sem que a taquicardia ventricular recorra, a doença de base desses pacientes acaba progredindo e o paciente tem uma mortalidade independente, uma mortalidade relativamente alta, independente da presença de arritmias ventriculares. Ora, se na população de taquicardia ventricular eu não consigo nem melhorar a isquemia e nem melhorar a fração de ejeção, é muito improvável que o controle exclusivo da fração, que o controle exclusivo da recorrência de TV resulte numa melhora da mortalidade. A gente faz ablação nessa população porque isso resulta numa melhora significativa da qualidade de vida e da redução das internações hospitalares por taquicardia ventricular. Nos dias atuais, o que a gente tenta fazer com o catéter é o que foi feito na cirurgia. Mas os senhores observem esse substrato, que é muito semelhante àquele que eu apresentei anteriormente. Essa é uma imagem obtida através da tomografia, que é um processamento específico, me permite definir dentro da cicatriz áreas, que está representada aqui em vermelho, essas áreas com canais mais ou menos densos, aonde o substrato da taquicardia ventricular vai se encontrar. O problema que eu tenho com a ablação é como é que eu consigo modificar uma cicatriz desse tamanho sem removê-la ao utilizar um catéter que vai proporcionar a criação de lesões muito pequenas. É importante que a gente entenda como é que esse processo se dá para que a gente entenda por que uma ablação por catéter pode ser efetiva. Esse é um estudo muito interessante, feito pelo Dr. De Backer, da Holanda, já no início dos anos 90. Os senhores vejam que o que ele ilustra aqui é uma enorme cicatriz inferior. A cicatriz aqui está representada por essa porção branca, e dentro da cicatriz, de um lado ao outro da cicatriz, existe uma ponte de miocárdio viável que conecta os dois extremos da cicatriz através de canais que podem ser muito pequenos, milímetros de tamanho. São esses canais que, quando identificados e ablacionados, fazem com que essa cicatriz inteira não seja mais arritmogênica, como, aliás, a grande maioria das cicatrizes são. Os senhores lembram que os pacientes que têm infarto do miocárdio, a minoria desses pacientes acaba desenvolvendo taquicardia ventricular, porque existe a necessidade de uma estrutura, de uma arquitetura específica da cicatriz, que geralmente, então, ela tem esse tipo de canal de músculo sobrevivente dentro da cicatriz, que, uma vez modificado, faz com que a cicatriz inteira não precise ser removida para que se torne não arritmogênica. Hoje em dia, a gente sabe que esses canais eles são distribuídos não apenas na superfície endocárdica do coração, mas tanto na superfície endocárdica, dentro da parede, existem circuitos que são exclusivamente epicárdicos, mas na grande maioria dos pacientes, esses circuitos são tridimensionais e envolvem as 3 camadas da parede ventricular. E é por isso que, durante a aplicação de radiofrequência dentro de uma cicatriz enorme, eu posso ter resultados como esses que os senhores estão evidenciando aqui. Mesmo estando a cicatriz enorme, inclusive com calcificação, a identificação de determinados parâmetros elétricos dentro da cicatriz, quando eu induzo taquicardia ventricular, pode resultar na interrupção imediata desse circuito, sem que, de novo, a cicatriz tenha que ser necessariamente removida. Quando essas cicatrizes estão mais relacionadas à superfície epicárdica do coração, existe uma técnica que foi desenvolvida aqui no Brasil que permite a introdução de um catéter dentro do espaço pericárdico para mapeamento e ablação desses circuitos especificamente relacionados à superfície epicárdica do coração. Essa técnica que foi desenvolvida aqui no Brasil, ela já foi aplicada a vários pacientes, esse é apenas um desses exemplos. Representado aqui está uma aplicação de radiofrequência junto à superfície epicárdica, que, de novo, resulta na interrupção da taquicardia, que passa a ser não reinduzível, sem que haja necessidade de uma abordagem endocárdica nesse caso. Ou seja, se o médico eletrofisiologista consegue definir a presença do circuito, a localização preferencial do circuito, ele pode selecionar uma ablação endo
uma ablação epicárdica, ou, nos casos em que fica evidente a presença de um circuito intramural, eu posso fazer uma aplicação que se chama bipolar, aonde essa é uma câmara termoelétrica, eu acabo criando uma área de aquecimento dentro da parede do miocárdio, destruindo aquele circuito. É uma técnica muito mais difícil de se realizar, mas que é factível e a gente já fez vários casos nesse sentido. Mas o grande problema da ablação da taquicardia ventricular não é onde o circuito está necessariamente localizado. É que até então se vinha utilizando a taquicardia, o mapeamento durante a taquicardia ventricular para se selecionar o alvo da ablação. E na grande maioria dos pacientes, essa indução ela resulta numa taquicardia ventricular hemodinamicamente instável. Por conta disso, se tentou, alguns anos atrás, utilizar um suporte hemodinâmico com ECMO ou com Impella para permitir o mapeamento durante tempo suficiente antes que o paciente entrasse em colapso circulatório. Isso, de fato, é possível. Quando eu coloco um paciente em ECMO ou Impella, eu posso mapear durante muito mais tempo. O problema é que, mesmo com suporte hemodinâmico, ao longo das horas, cada indução de taquicardia ventricular resulta numa progressão da disfunção hemodinâmica do paciente. E, num determinado momento, no caso aqui, baseado no critério da oximetria cerebral, eu sou obrigado a interromper esse tipo de procedimento. Isso é muito fácil de entender. Quando eu vou submetendo o paciente com fração de ejeção rebaixada, que acaba sendo o grande grupo desse paciente com taquicardia ventricular, a cada indução, a cada choque, que eu sou obrigado a dar para interromper o procedimento, a fração de ejeção, a função ventricular se recupera cada vez mais lenta, até que, a partir de um determinado ponto, o paciente, se o procedimento não for interrompido, entra em choque cardiogênico. Mas o mais importante é que esse tipo de abordagem, mesmo permitindo o mapeamento durante muito mais tempo, ele não resultou numa diferença significativa em termos do número de recorrência durante o tempo de acompanhamento. É por isso, então, que se tem utilizado uma outra abordagem a partir dos últimos 4 ou 5 anos. A gente tenta fazer o procedimento sem a necessidade de induzir taquicardia ventricular, e para que isso seja feito, a gente usa algumas modalidades que eu vou tentar exemplificar rapidamente com os senhores, de imagem pré-procedimento, com tomografia e ressonância, de uma maneira diferente de se tentar mapear a cicatriz e caracterizar a presença daqueles canais de células sobreviventes dentro da cicatriz. Fazendo isso dessa maneira, a gente não induz a descompensação cardiogênica do paciente, que em muitos casos acaba tendo alta no mesmo dia, tal como se faz com os casos de taquicardia, de fibrilação atrial. Vejam, senhores, esse é um exemplo muito interessante numa paciente que tinha uma miocardiopatia hipertrófica com importante gradiente no meio da câmara cardíaca esquerda, e que entrava em taquicardia ventricular todas as vezes que o desfibrilador fazia o teste do limiar. A gente, então, obtém uma tomografia desse paciente antes do procedimento, registra essa tomografia sobre o mapeamento eletroanatômico realizado com o sistema de mapping, e eu posso, então, mover o meu catéter em determinadas circunstâncias àqueles canais que parecem ser os canais mais arritmogênicos. Algumas cicatrizes têm muitos canais, outras, como nesse caso, têm apenas um canal possível. E no momento em que, durante a estimulação, durante a manipulação do catéter, o paciente entra em taquicardia ventricular, eu observo a morfologia da TV, que parece estar relacionada a esse canal, coloco o meu catéter nesse ponto, começo a minha aplicação e em menos de 1 segundo a taquicardia se interrompe. Com esse tipo de procedimento, eu reduzo sobremaneira a necessidade de manter o paciente em taquicardia ventricular para que eu mapeie a cicatriz, porque eu já conheço quais são as regiões potencialmente vulneráveis daquele circuito de taquicardia ventricular. Esse é um outro caso extremo que nós acabamos de publicar, mas que ilustra bem essa situação. Esse é um paciente com 2 válvulas metálicas, uma em posição aórtica e uma em posição mitral, com 192 episódios de taquicardia ventricular nos últimos 6 meses. É impossível entrar no ventrículo desse paciente, a não ser que se use uma pequena área a partir do átrio direito que me permite fazer uma punção e obter acesso
através do átrio para dentro do ventrículo esquerdo. E isso que foi feito nesse caso, o que permitiu, então, a colocação do catéter nessa região do ventrículo esquerdo, realizar um mapeamento em ritmo durante marcapaciamento ventricular, planejar a ablação, o que resultou num controle das crises de palpitação de taquicardia ventricular desse paciente. Esse procedimento foi realizado há 8 meses atrás, e esse paciente faleceu de insuficiência cardíaca 1 semana atrás, sem que tivesse experimentado nenhuma recorrência de TV, o que resultava quase que numa internação hospitalar permanente desse senhor. Ele acabou falecendo de insuficiência cardíaca sem um episódio de recorrência de TV desde a ablação. E é isso que a gente tenta fazer na maioria dos nossos casos. A gente tenta descobrir as potenciais regiões do circuito durante o marcapaciamento do ventrículo direito ou em ritmo sinusal. Senhores, vejam que quando eu consigo identificar essas áreas, eu posso fazer a ablação de determinadas regiões da cicatriz sem que haja necessidade de homogeneizar, de destruir toda a cicatriz. Isso é muito interessante, porque a cada ponto de ablação desse, eu tenho o risco de agravar a disfunção ventricular do paciente. Esse é um exemplo muito interessante de um paciente com infarto anterior, que, de novo, durante o marcapaciamento ventricular direito, se observa a presença desse canal, potencial canal da taquicardia ventricular, representado aqui em roxo. No momento, então, que eu faço a ablação desse canal, se eu vejo que o canal, a frente de onda entra aqui, termina nesse ponto, quando eu faço a ablação desse canal, eu consigo homogeneizar a cicatriz, que agora já não sustenta mais a taquicardia ventricular. Mais recentemente, nós temos usado essa fusão de imagem que eu mostrei no primeiro caso, com o mapeamento em ritmo sinusal, o que nos permite um entendimento muito melhor da cicatriz e da definição da estratégia de ablação, sem que haja necessidade de se induzir a taquicardia ventricular. Senhores, vejam um exemplo desse caso, aonde representado em marrom está a cicatriz obtida da tomografia e as cores representam o resultado da ativação, do mapeamento de ativação elétrica do coração. Esses pontos roxos são pontos de grande interesse para a ablação, que coincidem com o canal, com o potencial canal visto dentro da cicatriz. Quando eu guio a minha ablação através desse método, eu posso planejar todo o meu procedimento baseado na informação obtida da fusão da imagem com o mapeamento elétrico, o que resulta numa mudança substancial das características daquela cicatriz, que não conseguem mais agora sustentar a taquicardia ventricular. Aquele padrão de ativação que representava a presença do canal está completamente modificado agora, com a ablação tendo sido realizada a partir da associação da imagem com o mapeamento eletroanatômico. É por isso, então, eu gostaria de terminar mostrando para os senhores qual é o resultado que nós obtivemos no último ano com os nossos 42 últimos pacientes que foram submetidos à ablação através desse método. Senhores, vejam que apenas um paciente precisou de 2 procedimentos, ao longo de um follow-up muito curto de 50 semanas, que ainda não é possível validar essa estratégia, mas que pelo menos mostra resultados bastante promissores e interessantes. Nós tivemos 6 recorrências e um paciente morreu subitamente 1 mês após a ablação e o outro, que eu me referi há pouco, morreu 7 meses após a ablação. Mas essa taxa de recorrência, sem que se exija a indução de taquicardia ventricular, é semelhante àquela que se obtinha antes, quando se exigia, para definir a presença do substrato da taquicardia ventricular, se exigiam inúmeras induções, o que resultava muito frequentemente na deteriorização hemodinâmica desses pacientes. Mais uma vez, eu queria agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer pergunta a partir de agora. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, estamos de volta aqui no nosso debate pós-aulas. Eu queria parabenizar o Dr. Andrei pela sua excelente aula de extracistolia ventricular, esse nosso módulo de arritmia ventricular. E a aula do Dr. André Dávila, como sempre, bastante completa sobre o tema. É um tema que ele se dedica bastante mesmo, e nós somos os observadores disso, né?
E aí nós temos agora como debatedores o doutor André Pacheco, o doutor Daniel Moreira, o doutor Maurício Pessato e o doutor Roberto Salvaro. Eu vou chamar um a um para ver se a gente consegue esmiuçar um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre esse tema mais complexo. Vou começar com o Daniel. Daniel, tens alguma pergunta aí? Tenho. Na verdade, assim, uma curiosidade, acho que a gente já chegou a conversar em alguns outros momentos, para o André e também para o Andrei. Em 2017, teve um estudo piloto publicado sobre radioterapia serotáxica para controle de TV, principalmente aquelas TVs com dificuldade de controle, com radioablação e com outros métodos, mas também, de repente, para extracístoles ventriculares. Qual é o espaço que a radioterapia possa ter? Eu sei que tem alguns trials em andamento ainda, cheguei a procurar no Clinical Trials agora, tem alguns trials em andamento, mas ela teria lugar junto à ablação? Poderia, de alguma forma, substituir algum tipo de ablação, algum momento de ablação, ou seria só algo complementar? Então, Daniel, essa estratégia, que ela foi iniciada aqui na Universidade de Washington, na WashU, pelo Dr. Philip Kukulec, que é amigo nosso, a gente conversa bastante com ele sobre isso, ela está em franca expansão. Ela está em franca expansão na tentativa de se minimizar o risco da radiação em si. Por conta do risco da radiação, esse tipo de procedimento ainda ele é limitado para um subgrupo de pacientes que tem uma taquicardia ventricular refratária a drogas e a ablação, e em pacientes que têm uma condição, ou para pacientes que têm uma condição clínica muito vulnerável e que se antecipe que ele não possa tolerar o procedimento. Mas existem hoje, colaborando com o Dr. Kukulec, mais de 200 centros no mundo inteiro. E provavelmente vai conseguir se expandir o uso dessa alternativa para outros grupos, para outros subgrupos de pacientes, à medida em que isso fique mais seguro. Só para você ter uma ideia, uma das complicações relatadas agora no último trabalho foi controle da taquicardia ventricular, mas uma fístula entre o estômago e o átrio esquerdo. Porque o dano secundário da radiação, que a gente ainda não tem o controle de todas essas variáveis, né? Pode, de fato, limitar a aplicação desse método, mas, como eu te falei, está em franca expansão, só se fala disso, a pesquisa é inteira sobre isso, e a gente tem muito interesse nisso aqui também. O Dr. Kukulec vai vir, inclusive, aqui a Boston, tentar ajudar a gente a implementar esse programa. Mas é muito interessante. Por conta dessas limitações, eu não sei se ela vai ter um papel na extrasístole. Também tem muita pesquisa nisso, inclusive para fibrilação atrial, mas, dados esses efeitos colaterais possíveis, a aplicação desse método para outras situações em que não seja uma taquicardia ventricular grave que ameace a vida do paciente, no momento ainda está um pouco mais restrito. Obrigado. Vou aproveitar que o doutor Miguel está aí, estava curioso para fazer uma pergunta, doutor Miguel. Tens uma pergunta para o pessoal? Olha, antes de fazer pergunta, eu gostaria de parabenizar todos os organizadores, a preocupação com que todos tiveram para que tudo desse certo, não só do ponto de vista tecnológico, como também da escolha dos assuntos. E gostaria de dizer também que o SOS Card e a Clínica Ritmo, não só pela estrutura que apresentam, mas principalmente pelo alto nível de competência dos arritmologistas que ali trabalham, transformar esse serviço numa referência nacional no diagnóstico e no tratamento das arritmias, o que deixa os clínicos muito seguros e orgulhosos disso. Então, parabéns a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Andrei. Um tema muito comum, um aspecto muito comum nos nossos consultórios, talvez seja uma pergunta muito genérica, mas em relação às extracístoles, quando que ele se preocupa em investigar mais? E ainda com o Andrei, aquele primeiro caso teu era uma taquicardia catecolaminérgica, que tu colocasse o paciente na esteira e ele começou a pipocar extracístole. Depois gostaria de perguntar para o André também. Bom, Miguel, em primeiro lugar, eu queria agradecer tuas gentis palavras aí, né? A gente fica muito feliz que tenhamos essa acolhida pelos colegas do Estado, inclusive.
e que confiam no nosso trabalho, nos encaminham pacientes, a gente agradece bastante e sempre vamos tentar cada vez mais melhorar. Em relação às ectopias, às extracístoles, né, eu acho que tem algumas situações bem claras, né, que eu tentei mostrar na minha apresentação, que eu acho que a principal é quando o paciente evolui com disfunção ventricular, isso não tem dúvida nenhuma que a gente deve fazer, né? E também tem o lado oposto, né? Tem o paciente que ele tem extracistos que ele não sente, que são pouca quantidade, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é os colegas tratarem isso com droga, com amiodarona, por exemplo, sem necessidade alguma, né? Então, eu costumo dizer que a extrasístole, ela segue aquela máxima antiga, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, uma coisa é eu ter uma extrasístole benigna, eu não tenho displasia, não tenho nada, e é assintomático. Outra coisa é eu ter uma extrasístole que cai em cima da onda T e provoca uma fibrilação ventricular. São coisas completamente diferentes, né? Então, a gente tem que, digamos, acertar o tratamento para cada tipo de situação, né? Então, isso eu acho que tem que ser individualizado, não é uma coisa que a gente possa seguir uma receita de bolo, acho que cada caso é um caso. Outro exemplo, se você tem uma ectopia muito próxima de uma coronária, que você tem algum risco de aplicar radiofrequência, você pode optar por acompanhar esse paciente e não fazê-lo, né? E aí só fazê-lo se de fato ele começar a evoluir com disfunção ventricular, por exemplo. Então, eu acho que cada caso é um caso, Miguel. Isso aí a gente tem que fazer dessa forma. Essas ablações nas cúspides aórticas, existe algum acompanhamento a longo prazo para ver se esse negócio não possa evoluir com alguma alteração estrutural valvar? Olha, em princípio, eu pelo menos costumo fazer, né? O paciente, quando retorna, sempre faço um Holter, faço um ecocardiograma, né? Normalmente faço de novo, nem sempre, mas o teste ergométrico. Aqueles pacientes que tinham, por exemplo, o aumento da sua ectopia durante o esforço físico, com aquilo que você comentou, os catecolaminérgicos, né? Então, a gente pode testar se isso realmente resolveu, e no teste ergométrico você também tem alguma ideia de isquemia, né? Eu acho que, assim, não tenho visto, a gente já fez muitos casos todos esses anos, eu nunca tive uma complicação, assim, que eu possa dizer, olha, a válvula ficou com problema, a válvula aórtica, não sei o quê. Eu não tenho. A gente tem, às vezes, um bloqueio de ramo direito, por exemplo, se você aplica próximo do sistema de condução, né? Mas, assim, não são complicações, assim, existem relatos na literatura, de fato, até de coisas catastróficas, né? Uma obstrução do tronco de coronária no jovem, por exemplo, né? Isso a gente sabe que existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, de novo, né? A gente tem que selecionar bem o paciente, não é fazer ablação em todo mundo, né? Aquele paciente que realmente vai ter benefício desse procedimento. Não sei se o André pode complementar alguma coisa aí. Não, é isso. O grande risco da ablação na cúspide coronariana é fazer ablação dentro da coronária, o que obviamente é uma catástrofe. Por isso, a gente usa o eco intracardíaco para saber da posição do catéter e, às vezes, inclusive, faz uma coronariografia simultânea à ablação. Mas, como o Andrei falou, é uma experiência mundial e não há uma evolução os pacientes não desenvolvem nenhum tipo de patologia da válvula aórtica ao longo dos anos, quando a ablação é feita dentro dos critérios clássicos, né, Miguel? De repente, se tem um caso que tem uma complicação, é porque o médico exagerou, passou do limite, queimou demais e tal. Mas na experiência mundial inteira, é de que a evolução benigna em termos de doença valvulopatia após a ablação das cúspides coronarianas. Posso perguntar para o André ainda? Pode fazer, depois eu vou chamar o Salvário ainda, que ele está aguardando ali. Mas, André, é o seguinte, as taquicardias epicárdicas, eu tenho costumado ler o teu livro lá na salinha do SOS, como eu gosto de eletro, né? Eu vi algumas coisas sobre a taquicardia com uma onda Q em D1, mas eu gostaria de saber de ti se existe alguma morfologia eletrocardiográfica que te induza já a ir para o epicárdio e não para o endocárdio, ou é só um mapeamento mesmo? Não, então, veja, de uma maneira geral em TV, assim como para esta sístole, o eletro te dá o CPF da taquicardia, não te dá o endereço. Então, são dicas que a gente acaba usando para planejar o procedimento.
Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra a despeito do eletrocardiograma sugerir uma determinada localização. Via de regra, o eletro é bastante útil nos pacientes que têm miocardiopatia dilatada não isquêmica, porque um dos critérios mais importantes para você sugerir a presença do circuito epicárdio é a ausência de onda R em D1 e AVL. Ou seja, para que o doente tenha uma taquicardia vindo da parede lateral do VE sem R em V1, em D1 e AVL, é porque a saída é bem epicárdica. Além disso, como o epicárdio é a saída mais longe possível do sistema de condução, esses pacientes tendem a ter QRS bem alargados e ter uma pseudo-onda delta bem no começo do QRS, com uma deflexão intrinsecoide bem longa. Aí a gente mede o QRS como um todo e vê se a primeira metade do QRS, até a deflexão intrinsecoide, ela é muito maior do que a segunda metade. Quando isso acontece, de novo, é sugestivo de que seja uma taquicardia cuja saída, Miguel, porque o eletro só te dá a saída. Você pode ter um circuito intramural com uma saída epicárdica. Aí você vai no EPI, você localiza a saída, mas não consegue fazer a ablação, porque a parte ablacionável do circuito está longe, pode estar longe da saída. Mas, de uma maneira geral, a gente usa, sim, o eletro. Quando ele é bem característico, num subgrupo do paciente, que a gente sabe que tem uma chance grande de ter um circuito epicárdico, como no Chagas, como no não isquêmico, como na displasia de VD, a gente acaba indo para o epicárdico baseado na morfologia do eletro. Ok. Ok, obrigado, André. Salvador, tens alguma pergunta, tu que ficou aí? Tem sim, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, evento excelente. O Dr. Miguel foi muito feliz nas palavras, é um privilégio para Santa Catarina ter o SOS Cardio, ter a clínica Ritmo, para nós é um privilégio, né? Então, realmente a gente fica muito feliz. Gostei muito das apresentações, excelentes, né? Aquele procedimento de fazer um acesso do átrio para o ventrículo, achei fantástico. A doutora André Dávila realmente exímio, né? Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Andrei. Ele já falou que não existe uma receita de bolo, né? Mas eu mandei o link da jornada para os clínicos aqui da rede pública, para os médicos do hospital, para os alunos da Unesc. Então, uma pergunta bem simples, assim, um clínico recebe um eletro de um hipertenso, por exemplo, e vem lá no laudo uma extrasístole ventricular. Essa extrasístole, ela merece ser investigada? E segundo, vindo para o cardiologista clínico, ele faz um eco sem alteração estrutural, faz um Holter, tem lá menos de 10% de extrasístoles ventriculares, faz uma esteira, desaparece durante o esforço, ele pode ficar tranquilo ou ele tem que dar um passo a mais? Ok, obrigado, Salvaro. Eu vou desviar a pergunta para o doutor André, porque o doutor André acabou caindo da conexão. Não sei se tu pegou a pergunta, André, mas se o paciente com extracístole... Não, peguei. Então, Salvaro, assim, toda extracístole merece atenção. A questão é o quanto de atenção a gente vai dar no sentido terapêutico mais ou menos agressivo para ela. Porque não é normal a pessoa ter 5.000 extrasístoles monomórficas ou polimórficas. Então, de uma maneira geral, o que a gente faz é isso que você falou, né? A gente tenta conhecer a função ventricular. Às vezes, quando você tem uma extrasístole com origem no ventrículo direito, o eco não te dá a resposta que você precisa, porque não é incomum que um doente que tem uma displasia de VD tenha uma função ventricular de VE e de VD normais. Então, se a origem da tua extrasístole ela é do VD, a gente acaba tendo um limiar bem baixo para solicitar uma ressonância para descartar a possibilidade de uma displasia que está se apresentando naquele momento só como uma extrasístole. Nesses pacientes, a gente sempre pede um teste de esforço, porque quando a extrasístole piora no teste de esforço, você sempre fica mais preocupado e acaba investigando mais o paciente. Investigando porque isso pode sugerir a presença de uma displasia, investigando porque esse doente pode ter cicatriz, investigando porque o doente pode ter uma doença coronariana. Então, a associação do eco, da ressonância em, sei lá, 50% a 60% dos casos, e um teste de esforço é o que acaba fazendo, te ajudando a decidir
qual a forma de abordar esse tratamento. Na verdade, o número de extrasístoles em si, sendo elas monomórficas com intervalo de acoplamento fixo, ela acaba não te ajudando muito. Um caso clássico, paciente do Dr. Alexandre, minha mãe, nunca teve nada na vida dela. Ela agora se apresenta com extrasístole da via de saída do ventrículo esquerdo com 32% de extrasístole do Holter. Não sente nada, a função ventricular é completamente normal e a gente não vai fazer nada, a gente vai só acompanhar. Mas ela tem essas características: função ventricular normal, taquicardia suprimida durante o esforço físico e não tem nenhum tipo de sintoma. Quando a taquicardia, quando as extrasístoles são sintomáticas e ou pioram com o esforço, a tendência é tratá-las. E aí, dependendo da localização, a gente prefere a ablação do que o uso de drogas antiarrítmicas. Beleza, ótima resposta. Não, Obrigado, André. Eu tenho um complemento, Salvador, só para a tua pergunta, que são coisas que realmente às vezes me levam a investigar um pouco mais ou me preocupar. A presença de síncope num paciente com extrasístole, a presença de história familiar de morte súbita num paciente com extrasístole e o fato da extrasístole se apresentar também como TV não sustentada. Se um Holter com 10 mil extrasístoles isoladas é diferente de um paciente que tem 20 taquicardias ventriculares não sustentadas, né? Então, esse tipo de comportamento, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. Desculpa, André, eu te pulei, mas porque tu estava offline aí, né? Então, tudo bem. Eu na verdade, como eu perdi, eu não sei se alguém comentou, mas uma outra coisa que eu acho que vale a pena levar em consideração é quando você tem mais de uma morfologia de extrasístole, né? Isso te faz pensar num substrato maior, por exemplo, a displasia de ventrículo direito, eu posso ter mais 2, 3 morfologias diferentes, né? Isso também aumenta o grau de suspeição, o que me leva a fazer uma ressonância, por exemplo, para investigar melhor. Ok, obrigado. Deixa eu ver, a gente tem mais 2 debatedores aqui que são da eletrofisiologia, parece que o tempo está quase se esgotando, mas André Pacheco, tens alguma pergunta para os debatedores aí? Sim, eu vou perguntar para o Andrei, e depois vamos para o André. Do Andrei, é muito comum na investigação desses ventriculares a gente achar alguma cicatriz de miocardite prévia, uma fibrose não isquêmica pequena, de vez em quando a gente acha que dali pode ser a causa desse ventricular. Na prática, você vê esses pacientes costumam evoluir mal, com pior da densidade desses ventriculares, você costuma fazer a ablação dos pacientes, é muito comum ter uma alta densidade nesses casos, que a gente acaba achando assim. Eu vejo pouco, assim, eu vejo que dá um pouquinho e para, assim, né? E pro Andrei, pro André, um paciente assim, fez uma TV, vai ganhar um CDI, mas lógico, ablação. Você costuma, hoje em dia, esperar usar a amiodarona primeiro, ou já logo que fez a TV já faz a ablação junto com o CDI, né? A amiodarona sozinho ou ablação direto? Bom, Pacheco, respondendo a tua pergunta, quer dizer, na verdade, sempre houve muita especulação do porquê, né? Qual é a etiologia dessas ectopias, né? E existem alguns trabalhos que foram um pouco mais a fundo, inclusive com biópsia, né? E chegaram à conclusão que há realmente uma incidência maior de lesões muito pequenas, fibroses muito pequenas, que poderiam estar relacionadas ao fenômeno de micro-reentrada dentro daquele local, que fica protegido do resto do coração e começa a gerar impulso, e começa a vir ali, né? Do ponto de vista do armamentário que nós temos, diagnóstico atualmente, mesmo a ressonância, ela pode não ver cicatrizes tão pequenas assim, né? Na verdade, a gente consegue eliminar o substrato nessas situações com uma certa facilidade, a evolução costuma ser muito boa, a gente não vê evoluir como uma miocardite, por exemplo, levar a uma disfunção ventricular, que são focos muito pequenos, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu não vejo muita diferença, não. Agora, quando eu tenho cicatriz, mesmo definida pela ressonância, aí tem que ter mais atenção, né? Principalmente que tem alguns padrões de fibrose, do tipo em anel, por exemplo, algumas coisas que são mais preditoras de má evolução, né? Tem padrões e padrões de fibrose que a gente pode acompanhar, porque tem implicações prognósticas diferentes. Pacheco, em relação à tua pergunta, assim, são dois grupos um pouco diferentes, né? Existem
Já se avaliou o que a gente chama de ablação profilática, que é o doente que tem indicação do desfibrilador e no intervalo de até 90 dias, em torno da data do implante, ele é submetido a uma ablação por catéter. Quando a gente faz esse tipo de abordagem, não se alterou a mortalidade, não se alterou, a única coisa que modifica é o risco de tempestade elétrica, que de uma maneira baixa, né? Não é maior que 7% da população de prevenção primária, e diminuiu o número de internação hospitalar, mas não tem nenhum efeito sobre a mortalidade. Então, a ideia de fazer uma ablação profilática durante o implante do desfibrilador, ela ainda precisa de dados mais contundentes. Em relação ao paciente que tem um implante do desfibrilador por uma TV, ele já tem a documentação daquela TV, seja durante o estudo eletrofisiológico, seja exportando clinicamente, entre começar a amiodarona e fazer a ablação, depende muito da experiência da ablação do grupo com quem você está trabalhando. A amiodarona, como eu te falei, se você pegar esse estudo que eu mostrei na aula, ela vai ter um efeito semelhante ao da ablação se o paciente nunca usou a amiodarona antes. Então, você pode optar por começar o Ancoron para esse paciente, caso o paciente não tenha uma contraindicação para Ancoron. Mas se esse doente já usava a amiodarona por causa das extracístoles, porque ele tinha uma FA, e ele, então, tem uma indicação de botar um desfibrilador com ataque cardíaco ventricular, aí ele é automaticamente o melhor candidato à ablação do que continuar naquela dose de amiodarona ou tentar aumentar a dose de amiodarona com reimpregnação e coisas desse tipo. Mas não tem uma definição tão clara assim. Sempre lembrando que o desfibrilador, né, ele só vai estar ali para prevenir a morte súbita do paciente. Quanto menos choque o paciente levar, melhor para ele. E, nesse sentido, é como eu te falei, se ele nunca tomou amil e pode tomar, amil e ablação têm resultados semelhantes na prevenção dos choques subsequentes, mas se ele já estava usando a amiodarona, é melhor, então, fazer a ablação. Obrigado. A outra coisa, não precisa também dar amiodarona. Se o paciente recebeu o desfibrilador, você tem toda a liberdade para esperar o primeiro choque, o primeiro evento, o primeiro ATP, para decidir o que vai fazer. Porque nem a amiodarona nem a ablação vão mudar a sobrevida do paciente. Eles vão prevenir mais choques no futuro. E é muito imprevisível, né? Às vezes o paciente teve uma ATV hoje, coloca um desfibrilador e leva 3 anos para ter o segundo episódio. Então dá para esperar sem droga antiarrítmica nenhuma, já que o doente está protegido. Mas quando ele tem o primeiro choque, aí a chance, como na síncope, né? A chance de ter outros é muito grande, e aí é quando você vai decidir o que fazer. Excelente. A gente já passou do tempo, mas eu acho que como é a última aula mesmo, Maurício, tem alguma pergunta aí para a gente? Sim, eu tenho uma pergunta aqui, então, para a gente finalizar, perguntar para o doutor Andrei. Doutor Andrei, a gente sabe que o tratamento de ablação das extracístoles ventriculares tem uma taxa de sucesso bastante alta, e quando bem indicado, enfim, tem um resultado excelente. Porém, existem aqueles casos onde não se consegue um sucesso total e tem aqueles casos onde os pacientes também não estão, assim, com intenção de fazer ablação. Eu te pergunto, nesses casos onde é necessário o tratamento clínico medicamentoso, você expôs na sua aula, inclusive muito boa aula, mas você expôs que o tratamento medicamentoso não surte muito efeito. Mas quando é necessário, qual é a medicação que você usa em extracistolia idiopática de via de saída? Bom, obrigado pela pergunta, Maurício. Eu acho que nessas situações, evidentemente, se você tem disfunção ventricular, é uma outra história. Eu acho que você tem que sempre buscar a ablação e ponto final, né? Agora, se o paciente tem sintomas, o ventrículo é normal e tudo, e ele prefere, por exemplo, tomar um remédio, uma opção dele, eu não costumo usar a amiodarona nesse perfil de pacientes pelos riscos a longo prazo de complicações da droga, que a gente conhece. Muitas vezes são pacientes jovens, né? O beta-bloqueador é muito usado nessa situação, mas pelo menos a minha visão pessoal é a seguinte: você tem que achar uma sintonia fina com o beta-bloqueador, porque às vezes aquele foco ectópico não responde a beta-bloqueador, às vezes ele responde, mas se você aumenta muito a dose do beta-bloqueador e baixa a frequência sinusal, o ciclo mais longo facilita que as ectopias apareçam ainda mais.
Então, você, na verdade, tem que usar uma dose... Você vê isso, por exemplo, no teste ergométrico, né? Os pacientes, na maioria das vezes, ele suprime a arritmia no pico do esforço, e aí, quando o esforço vai diminuindo, lá no finalzinho começa a aparecer de novo, e depois vai embora. Quer dizer, parece que existe uma janela de estimulação adrenérgica, né? Abaixo dali não tem, acima dali também não tem, mas tem essa janela. Então, talvez um que outro paciente, se você conseguir usar um beta-bloqueador e tenha melhora clínica sintomática, não tem nada contra, tá? Eu prefiro nessa situação, se não houver contraindicação, intervalo QT normal, ventrículo normal, aí nesse caso eu uso o sotalol. É uma das poucas situações que eu uso o sotalol hoje em dia. Para FA praticamente não uso mais, mas nesses pacientes, às vezes uma dose baixa de sotalol funciona bem, né? E verapamil já usei poucas vezes, não vi muito resultado, mas também é uma opção, né? Se a gente lembrar lá quando eu mostrei lá os mecanismos, né? Você tem o estímulo do AMP cíclico e você também tem a mobilização do cálcio pelos canais de cálcio, né? Então, poderia também ser uma opção, e aí, caso a caso, você poderia tentar. Ok. Obrigado. Muito obrigado, Dá tempo para uma última pergunta? Curta. Curtíssima, para o André. Eu vou ilustrar com um caso, porque acho que o Alexander lembra um caso do Instituto, um rapaz de 22 anos, sem cardiopatia estrutural, já era portador de CDI, estava toda semana na emergência do Instituto com TV, com choques apropriados, choques inapropriados, foi levado para ablação sem sucesso, tomou tudo quanto é tipo de droga. André, aí nos Estados Unidos ou qualquer lugar, nunca se pensou em transplantar? Se transplanta, uma das indicações de transplante... Ninguém fala nisso como tratamento da TV? Não, se fala. Inclusive, tem estatística de tudo isso. Existem pacientes cuja indicação de transplante não é o grau de insuficiência cardíaca, mas a refratariedade da arritmia. Isso existe não só para o transplante, como para a colocação de LVADs. Existem outras alternativas que quando, à medida que o caldo vai engrossando, você vai tendo que tomar medidas mais radicais. No próprio INCOR, quando a gente estava lá, pacientes às vezes eram transplantados pela refratariedade da taquicardia ventricular. Beleza, mesmo sem doença estrutural, só doença elétrica. Quando ele não tem nenhuma doença estrutural, o que se pode fazer e se acaba tentando é o tal do autotransplante, né? Se retira o coração do peito para ele ficar completamente denervado e se reimplanta o mesmo coração no mesmo freguês. Isso se fazia antes de a gente tentar usar a denervação simpática cirúrgica como uma alternativa para controlar esses pacientes. Claro, são casos muito incomuns, né? Esse paciente com coração normal tomando choque toda hora, é bem raro ver uma coisa dessa. Ok. Eu acompanho uma menina, né, que hoje em dia é uma mulher, né, André, desde a nossa época lá no INCOR, que fez isso. O Sousa resolveu fazer um autotransplante e resolveu o problema dela. Ela continua hoje em dia, tem FA, ectopia supraventricular, mas a arritmia ventricular nunca mais ela teve. Ela sincopava direto em qualquer situação que ela tinha estresse, ela sincopava. Tinha uma arritmia, uma taquicardia ventricular catecolaminérgica clássica mesmo, né? E ela respondeu muito bem. O problema desse caso é que às vezes você tem uma inervação seletiva, né? E o paciente pode voltar a apresentar a arritmia anterior, mas é uma solução reimplantar o mesmo coração melhor do que transplantar um paciente que troca, às vezes, uma doença pela outra. E ela está controlada com flecainida agora. Muito bem. Pessoal, infelizmente sobrou para mim fazer o encerramento. Sou obrigado a cortar o barato de vocês que estão empolgados com o assunto. Eu também estou, mas alguém tem que tomar as rédeas aqui. Eu queria, antes de finalizar definitivamente, fazer alguns avisos. Por exemplo, esse simpósio provavelmente acontecerá o ano que vem de novo, será o 4º simpósio, a gente vai tentar fazer uma vez ao ano, tá? Talvez a gente consiga voltar à forma presencial ou forma híbrida, vamos ver o que o futuro nos reserva. Eu queria avisar que as aulas serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, de acordo com a cada 15 dias a gente vai disponibilizar uma aula, e haverá um link no nosso site da clinicaritmo.com.br para essas aulas. E, obviamente, eu não posso deixar de agradecer
às pessoas que ficaram assistindo, em primeiro lugar, aos nossos debatedores que tiveram a paciência de nos aguardar e colaborar com a nossa iniciativa. Agradecer a todos os palestrantes, obviamente eu achei o nível das palestras muito bons, e isso é uma opinião geral de todos aí. E queria agradecer ao pessoal da Diferencial, que realmente ajudou na realização do evento, na organização, na qualidade das imagens, do som, toda essa organização online, que para nós é um pouco mais difícil. E, obviamente, queria agradecer a Morgana, a Gabriela e a Carolina, que sem elas esse evento também não teria acontecido. Elas são ótimas e ajudaram muito na organização. E, sem mais delongas, eu acho que eu vou encerrar. Um bom sábado e um bom final de semana a todos, e espero encontrar vocês ou pelo hospital ali ou no próximo evento. Tá bom? Muito obrigado.